Olá, gente fina. Eu sou o professor João Batista e a gente vai dar sequência à nossa revisão, sendo que nesta aula a gente vai tratar diretamente sobre os elementos, substâncias simples e compostas. Desde já, deixa aí seu like, comenta, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e é muito importante que também você se inscreva para ajudar nosso canal a crescer. Então, o que seria um elemento químico? O elemento químico é o conjunto de átomos que possui o mesmo número atômico. Lembrando que o número atômico representa a quantidade de prótons existente no núcleo do átomo. Aqui a gente tem o exemplo de três versões do átomo de hidrogênio. Observe o que aqui tem em comum. Todos os três só tem um próton. E o que é que diferencia? A quantidade de nêutrons. Aqui não tem nenhum, aqui tem um, aqui tem dois. Então acontece, o que é que faz esses três elementos, esses três átomos fazerem parte do mesmo elemento? É justamente a quantidade de prótons, ou seja, o seu número atômico. Então todo e qualquer átomo que você visualizar na natureza, se tiver um único próton, ele é o hidrogênio. E a gente pode extrapolar para outros elementos. Se tiver 6 prótons é o carbono, se tiver 7 prótons é o nitrogênio, se tiver 11 prótons é o sódio. Então o que vai identificar um elemento químico é exatamente a sua quantidade de prótons, ou seja, seu número atômico. Para a gente visualizar, melhor mentalmente, vamos imaginar o seguinte, que a gente teria aqui o elemento tijolo. Então, o elemento químico são esses átomos e a união desses elementos tijolo aqui, eu posso formar, por exemplo, uma parede. Então, a parede aqui seria a junção, a união de vários elementos, elemento tijolo, que vai formar a substância parede. Então a gente fez esse paralelozinho aqui para ajudar a visualizar. Tijolo seria o átomo, a unidade, e o conjunto de tijolos que vão estar ligados entre si vai formar a parede, que seria a substância. Quimicamente, o que a gente observa? Que a gente tem aqui o elemento, seria o conjunto de átomos que tem o mesmo número atômico que vai formar o elemento. Então a gente tem o elemento hidrogênio, tem o elemento carbono, nitrogênio, oxigênio, sódio, cloro. E aí, quando eu pego a união desses elementos, eu vou formar as substâncias. Veja bem a diferença entre esse elemento e a substância. Aqui só tem o H. Aqui eu tenho o H2. Eu estou dizendo que aqui tem dois hidrogênios ligados um ao outro. Então, substância, a gente já imagina que existe pelo menos dois átomos ligados um ao outro. Tá certo? Então, essa seria a condição mínima. Exceto os gases nobres, hidrogênio, hélio, criptônio, que no caso eles são átomos isolados. Veja essa outra diferença aqui. A gente só tem aqui o átomo de oxigênio, aqui a gente tem o gás oxigênio. Olha aqui o índice 2 dizendo que é 2 átomos de oxigênio. Aqui a gente tem o átomo de carbono, aqui a gente tem a substância grafite, Está especificando que é o carbono que está presente lá no grafite. Aqui H2O, a gente tem 2 hidrogênios para um oxigênio. Veja como seria na forma de elemento, hidrogênio e oxigênio. Aqui a gente tem a substância. A gente tem aqui a amônia, NH3, Olha como seria elemento. E aqui a gente tem o composto. E aqui a gente tem o famoso cloreto de sódio, seria o composto. E aqui seriam os elementos isolados. Então, basicamente, você tem uma substância, você tem a necessidade de pelo menos de dois elementos estar ligados entre si. Seja do mesmo elemento, no caso aqui 2 hidrogênios, ou seja, elementos diferentes, a gente tem hidrogênio ligado a oxigênio. Qual será a diferença entre substância simples e substância composta? A substância simples, como o nome já indica, é da forma mais simples possível, ou seja, a substância ela é formada pelo mesmo elemento. Então a gente tem aqui como H2 é uma substância simples porque a molécula é formada apenas por hidrogênio. Hidrogênio, hidrogênio, substância simples. Aqui, oxigênio, o gás oxigênio, no caso, a gente é formado apenas... O gás oxigênio é formado apenas por oxigênio. Aqui a gente tem 2 átomos de oxigênio. A gente pode lembrar também o seguinte, que se aparecer dessa forma aqui, então a gente só tem carbono, grafite, gente. Então aqui também seria substância simples. Agora, substância composta. Substância composta é quando a gente tem 2 ou mais átomos diferentes compondo a substância. Observe aqui, na amônia a gente tem nitrogênio e a gente tem hidrogênio. Ou seja, são 2 elementos diferentes. Então, a gente tem uma substância composta. Aqui a gente tem hidrogênio e oxigênio. Observe. Oxigênio aqui e o hidrogênio aqui. São 2 átomos diferentes, a gente tem substâncias compostas.
É claro que existem substâncias compostas com muito mais elementos diferentes, 3, 4, 5, vai depender do tamanho do composto, tá certo? Mas basicamente, substância simples é um único elemento, substância composta a gente tem mais de um elemento diferente. Outra maneira da gente pensar em substância composta e substância simples é que substâncias compostas elas sofrem análise. Só lembrar o que é reação de análise, a gente tem um único reagente se transformando em 2 ou mais produtos. Então, observe o seguinte, a água eu tenho como quebrá-la para formar moléculas menores. Então, se a água ela pode ser quebrada para formar moléculas menores, então ela é uma substância composta. Já o hidrogênio e o oxigênio a gente não consegue mais quebrar. É a forma mais simples possível de um composto. Então, no caso, a gente teria substâncias simples. As substâncias simples não sofrem análise. Aqui a gente também tem uma substância composta que a gente observa aqui que a amônia está sofrendo decomposição, está sofrendo análise, está havendo a quebra, gerando gás hidrogênio e gás nitrogênio. Então aqui seria a substância composta e aqui seria a substância simples. Quero salientar o seguinte, que tanto por esse olhar que a gente está tendo agora da reação de análise, como lá da versão anterior, em que a gente observa aqui, ó, 2 elementos diferentes, substância composta. Elemento igual, substância simples. Elemento igual, a gente tem 2 oxigênio, substância simples. Então, as duas elas são complementares, elas não são contrárias.